Olá pessoal do Processos Químicos, vamos dar continuidade às nossas videoaulas nesse período de atividades remotas. Na videoaula de hoje, nós vamos dar introdução ao cálculo diferencial integral. Especificamente, vamos falar de limites de funções. Como o período é de atividades remotas, então nós vamos aprender noções básicas de limites de funções, ok? Numa primeira introdução, nós vamos considerar algumas sequências numéricas que têm uma expressão geral para serem determinadas. No nosso primeiro exemplo, nós temos a sequência formada pelos números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. É fácil de observar que essa sequência tem como expressão geral o 2 vezes n. E à medida que você vai colocando qualquer n natural ali, você consegue todos os números da sequência. Por exemplo, para o n igual a 1, 2 vezes 1 é 2. Para o n igual a 2, 2 vezes 2 é 4. Para o n igual a 3, 2 vezes 3 é 6. E assim por diante, determinando todos os números da sequência. No exemplo B, nós temos a sequência dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9. E é fácil observar que essa sequência tem como expressão geral 2n mais 1. Atribuindo valores naturais para n, para o n igual a 0, nesse caso, 2 vezes 0, 0, somado com 1, é 1, o primeiro número da sequência. Para o n igual a 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, sendo o segundo número da sequência. E assim por diante. Na terceira sequência, nós temos meio, 1/4, 1/6, 1/8. É fácil de observar que os denominadores são os números pares. Então, a expressão geral é 1 sobre 2n. Verifique aí, atribuindo valores para n, valores naturais, que à medida que você vai substituindo, você tem os números da sequência. Terceira sequência é formada por menos 1, menos 1/4, menos 1/9, menos 1 sobre 16. Observe que os denominadores das frações são quadrados perfeitos. Então, nós temos como expressão geral o menos 1 sobre n quadrado. Se o n for 1, você vai ter menos 1 sobre 1 ao quadrado, que vai ser menos 1, o primeiro número da sequência. Se o n for 2, nós teremos menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é menos 1 sobre 4, o segundo número da sequência. E assim por diante. A última sequência apresentada é os números ímpares negativos. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. Bom, é só você pegar a expressão dos ímpares positivos e negativar ela. Então, é menos, entre parênteses, 2n mais 1. Bom, agora nós vamos classificar essas 5 sequências que nós apresentamos no slide anterior, entre crescente ou decrescente. O que significa crescente? Os números aumentam cada vez mais. Decrescente, os números diminuem cada vez mais. Bom, se você observar, as sequências apresentadas nos itens A, B e D são crescentes, os números aumentam. Agora, as sequências apresentadas nos itens C e E, elas são decrescentes, os números diminuem cada vez mais. Agora, de maneira geral, nós vamos estabelecer o seguinte: uma sequência, à medida que o valor n aumenta, aquele n que a gente vai atribuindo na expressão geral, ela é convergente se, quando você for determinando todos os números da sequência, isso vai se aproximando de um número real fixo. Agora, à medida que você substitui o n nessa sequência e isso vai divergindo para algum lugar, nós dizemos que essa sequência é divergente para mais infinito ou menos infinito. Vamos exemplificar. Nos exemplos anteriores, a primeira sequência 2n, ela diverge para mais infinito. São os números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50, 100. Isso está indo para mais infinito. Então, é uma sequência divergente. A sequência 2n mais 1, a dos ímpares, também é uma sequência divergente para mais infinito. Pois é 1, 3, 5, 7, 11, 21, 101, 353... Por aí vai, aumenta significativamente. Já a sequência 1 sobre 2n, ela é convergente e para zero.
É meio, 1/4, 1/8, 1/10, 1/12. À medida que você for dividindo o numerador pelo denominador, os resultados vão ficando cada vez mais próximos de zero. Então, essa sequência vai fechando em torno dele. Já a sequência menos 1 sobre n ao quadrado também é convergente para zero. Vou deixar para você verificar. Basta você, em todos os números da sequência, dividir o numerador pelo denominador e perceber que os números, os resultados, vão ficando cada vez mais próximos de zero. Já a última sequência, menos 2n mais 1, é uma sequência divergente, só que para menos infinito. Ela está descendo cada vez mais os valores. Então, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 154, menos 153, menos 1001 e por aí vai, indo cada vez mais para menos infinito. Ok? Bom, agora, nós vamos mudar um pouco de assunto, mas pegando o gancho da convergência e da divergência. Considere a seguinte situação. Nós temos um gráfico de função, e ali no eixo x, no domínio da função, nós temos um valor p. Certo? Bom, nós sabemos que a imagem do valor p pela f é o f de p. Você está vendo uns tracejados, uns antes e depois do valor p. O que significa? À medida que você vai pegando o valor cada vez mais perto do p antes dele, observa o cursor, cada vez valores perto do p antes dele, quando você joga na função, os valores vão se aproximando do f de p. Então, à medida que você pega valor aqui no eixo x, joga na função, joga no eixo y, cada vez mais próximos do valor de p, o que vai acontecendo? À medida que se aproxima do p, aqui se aproxima do f de p, antes. Depois, se você pegar valores cada vez mais próximos do p, jogar na função e jogar no eixo y, você observa a mesma coisa. À medida que eu me aproximo no p, ali no eixo x, no eixo y eu me aproximo do f de p. Então, o que acontece? Lá no eixo y, eu estou tendo uma convergência. Os valores estão se aproximando cada vez mais do f de p, certo? E essa convergência eu vou chamar de L, que no meu caso é a própria imagem da função pelo x igual a p. Nessa segunda situação, ocorre o seguinte, eu tenho uma função, só que ela tem um buraco nela, exatamente para o x igual a p, certo? O x igual a p, a imagem dele, está lá em cima, nesse ponto preto, tudo bem? E agora nós vamos usar o raciocínio que nós fizemos anteriormente. Eu vou pegar valores antes do p, vou jogar na função e jogar no eixo y. Vou pegar cada vez mais valores próximos do p, jogar na função e jogar no eixo y. Então, à medida que eu me aproximo do p, lá no eixo y se aproxima de um valor, que no caso aqui não é o f de p, é o L. Então, antes de p, quando eu me aproximo, lá no eixo y, ele se aproxima antes do L. Agora, valores depois do p, quando eu jogo na função, jogo no eixo y, também fica ali perto do L. E se eu pegar valores cada vez mais próximos do p depois dele, e jogar na função e depois no eixo y, eu também percebo que fica mais próximo do L ainda. Então, lá no eixo y, acontece novamente uma convergência. À medida que eu me aproximo dos valores do p no eixo x, lá no eixo y os valores se aproximam do L. Então, a convergência se torna em torno do L, nesse caso, e não em torno do f de p. Numa terceira situação, eu tenho uma função com um buraco ali num certo instante, exatamente para o x igual a p. E não existe o f de p em nenhum momento. Faço o mesmo raciocínio. À medida que eu me aproximo do x igual a p, eu também me aproximo de algum valor lá no eixo y, como você pode observar nos tracejados. E essa aproximação é em torno do L, ou seja, nos três casos, nós temos uma convergência para o L. No primeiro caso, o L é exatamente o f de p. No segundo caso, não é no f de p. E no terceiro caso, nem existe o f de p. Mas em todos eles, acontece uma convergência. Agora, seja f uma função e p um valor do domínio dela. Bom, então vamos fazer a seguinte notação. Toda vez que a gente for calcular um limite de uma função para o x se aproximando do p,
ele vai ser igual a L, um número real. É claro que esse valor L tem que existir, ok? Essa é a notação que nós vamos usar para os cálculos de limites. Limite de f de x quando x se aproxima de p ou quando x tende a p é igual a L, onde L é um número real e ele tem que existir. Tudo bem? Bom, vamos a algum primeiro exemplo. Calcule limite de f de x quando x se aproxima de p, sendo que o f de x é a função x mais 1 e o p igual a 2. Bom, geometricamente o gráfico da função x mais 1 está desenhado, certo? No eixo x está aqui o x igual a 2. Tudo bem? O que eu vou fazer? Bom, use o raciocínio. Antes do 2, eu vou pegar valores próximos cada vez mais perto dele, jogar na função e jogar no eixo y, e observar se isso converge para alguma coisa. Depois do 2, também vou pegar valores cada vez mais próximos dele, vou jogar na função, jogar no eixo y, e perceber que isso também converge para alguma coisa. É claro que a convergência antes e depois, lá no eixo y, devem ser a mesma, certo? Para que o limite possa existir. Bom, agora vamos ensinar a técnica do limite bem fácil. O gráfico da f de x igual a x mais 1 vem o seguinte. Primeira coisa que nós vamos tentar fazer é substituir o valor de p, que no caso é o 2, na expressão da função. Então nós vamos calcular o f de p, que no caso ali, substituindo x por p, fica p mais 1. Como o seu p vale 2, então o f de 2 é igual a 2 mais 1, ou seja, o f de 2 é igual a 3. Nesse caso, o limite existe, e ele vale 3, porque à medida que você aproxima os valores aqui do 2, lá no eixo y ele aproxima dos valores do 3. Que nesse caso aqui, coincidiu como sendo a imagem da função pelo x igual a 2. Então, a primeira coisa no cálculo de limites que iremos fazer é substituir o x pelo ponto, o ponto no qual nós queremos nos aproximar, que no nosso exemplo aqui é o p igual a 2, certo? Bom, um outro exemplo, calcule limite de 4 para x se aproximando de menos 3 e limite de 4 para x se aproximando de 2. Observe que esse cara aqui é a expressão da função, ok? É a função f de x igual a 4. f de x igual a 4 é uma função constante, onde o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, que está desenhada ali. Então eu quero calcular dois limites. Um para x se aproximando de menos 3 e outro para x se aproximando de 2. Olha, observe que se eu pegar valor antes e depois do 3 se aproximando dele, se eu jogar no gráfico e jogar no eixo y, cai exatamente em cima do 3. Ok? Da mesma forma, se eu pegar valores antes e depois do x igual a 2, se eu jogar lá no gráfico da função e jogar no eixo y, ele cai exatamente em cima do valor 4. Então, nos dois casos, nós temos o seguinte. Para x igual a menos 3, a imagem de menos 3 vai ser 4. Para o x igual para o x igual a 2, o f de 2 é igual a 4. Então, nesses dois casos, nós temos limite de 4 para x tendendo a menos 3 é 4, e limite de 4 para x tendendo a 2 é 4 também. Certo? Bom, com base nesses dois exemplos, nós vamos concluir o seguinte. Se uma função ela é constante, tudo bem? E existe um p no domínio dela, o limite da constante é a própria constante. Certo? Bom, então vamos dar alguns exemplos aqui desse limite de constante sendo a própria constante. Olha, limite de 7 quando x se aproxima de 20. O 7 não é uma reta horizontal paralela ao eixo x que corta o eixo y exatamente no 7? Se eu me aproximar antes e depois do 20, lá no eixo x, quando eu jogo lá na reta e jogo no eixo y, cai exatamente em cima do 7. Então, o limite de 7 para x tendendo a 20 é 7. O item B. Para o limite de 3x quando x tende a 2. Primeiro teste é você substituir o valor para o x que ele está se aproximando na expressão da função. No caso aqui é o 3x. Quando eu substituo 2 aqui no lugar do x, fica limite de 3 vezes 2, quando x tende a 2, que é exatamente limite de 6.
6 não é uma constante? Sim. Limite de constante é a própria constante. Então, limite de 3x quando x tende a 2 é 6. Agora, limite de 4 sobre x quando x tende a 6. Eu vou substituir o valor 6 exatamente na expressão da função ali no x. Então, vai ficar limite de 4 sobre 6, que é 4 sobre 6. Porque 4 sobre 6 é uma constante e limite de constante é a própria constante. Ok? Então, em todos os limites que vão aparecer, nós sempre vamos substituir o valor para o qual x está se aproximando na expressão da função. Tudo bem? Se der um número real existente, tudo bem? Então o limite vai existir e vai ser exatamente esse número. Ficou meio redundante aí, né? Repetir 2 vezes, perdão. Então, todos os limites, nós vamos substituir o valor de x para o qual ele se aproxima na expressão da função, e se der um número real, esse número real será o limite da função. Ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Mais notações aqui para nós. No cálculo de limite, que é o que eu acabei de falar, limite da função quando x se aproxima de um ponto P, primeiramente deve-se calcular o f de P. Se o f de P for um número real, esse número real será o limite da função. Agora, se não for um número real, aí nós vamos tentar usar um artifício algébrico para calcular o limite. Tudo bem? Na maioria das vezes, aqui no nosso caso, no nosso estudo, as indeterminações que vão aparecer é do tipo 0 sobre 0. Você sabe que divisão por zero não existe. Então, quando você substituir o valor de x lá na expressão da função no limite e der 0 sobre 0, então a conta não acabou. Eu tenho que usar um artifício algébrico para tentar calcular o limite. Esses artifícios algébricos serão fatorações, racionalização, o que nós estudamos nas videoaulas anteriores. Agora, nós vamos ver alguns exemplos aqui de limites para a gente estudar bem. Olha lá. Primeiro limite. Calcule o limite de x tendendo a 1 da função x² menos 1 sobre x menos 1. Primeira coisa que nós vamos fazer é substituir o x, que é igual a 1, na expressão da função. Olha lá. Então, eu estou substituindo. Vai ficar limite de x tendendo a 1 de 1² menos 1 sobre 1 menos 1. 1² eu sei que é 1, então ali no numerador vai ficar 0 e no denominador também. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. A conta acabou do limite? Não. Ele ainda pode ser calculado. Bom, vamos pensar em que nós podemos calcular esse limite. Olha para o numerador, é x² menos 1, certo? Esse numerador é uma diferença de quadrados. Esse x² menos 1 é o mesmo que x² menos 1². E a diferença de quadrados você sabe fatorar. É x mais 1 vezes x menos 1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no limite e trocar a expressão do numerador, que é x² menos 1, pela expressão fatorada dele, que é x mais 1 vezes x menos 1. Fazendo isso, eu tenho esse novo limite. Limite de x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo a 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cancelar coisas no numerador e no denominador, porque é uma multiplicação. Esse x menos 1 no numerador se cancela com o x menos 1 do denominador. Aí nós vamos ter limite de x mais 1. E agora? Eu vou substituir o x igual a 1 na expressão da função ali no limite. Então fica limite de 1 mais 1 quando x tende a 1, que é limite de 2. O 2 é uma constante, e limite de constante é a própria constante. Portanto, o limite de x² menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 é 2. E o limite está calculado, certo? Então você viu que no início eu tentei substituir o valor do x, mas não deu certo porque eu cheguei numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. Aí eu usei um artifício algébrico, no caso fatoração, que eu observei, e eu consegui calcular o limite. Certo? Bom, não se esqueça de ficar escrevendo as notações de limite em todos os cálculos, ok? Aqui, ó,
limite da função é igual limite da função fatorada, que é igual ao limite dessa nova função. Então, a notação de limite, você tem que escrever ela até o final da conta. Você deixa de escrever ela só aqui no final, quando é o resultado. Ok? Segundo exemplo. Limite de x² menos 9 sobre x menos 3 quando x se aproxima do 3. Bom, se eu substituir o 3 na expressão da função, fica limite de 3² menos 9 sobre 3 menos 3. É fácil observar que no numerador e no denominador vai dar zero. Isso é uma indeterminação. Zero, ou não existe divisão por zero. Mas a conta não acabou. Eu consigo calcular esse limite. Basta você observar que x² menos 9 é uma diferença de quadrados também. X² menos 3², que se fatora dessa forma. X mais 3 vezes x menos 3. Agora, eu vou lá no numerador e troco x² menos 9 por x mais 3 vezes x menos 3, ficando esse novo limite. Observa que eu posso cancelar x menos 3 do numerador com x menos 3 do denominador. Então, fica só limite de x mais 3 quando x tende a 3. Agora, eu substituo o valor do x por 3 na expressão da função. Então, fica limite de 3 mais 3 quando x tende a 3, que é limite de 6 quando x tende a 3. 6 é uma constante. Limite da constante é a própria constante. Então, portanto, o limite de x² menos 9 sobre x menos 3 quando x tende a 3 é igual a 6. Terceiro exemplo. Limite de x² menos 7x mais 12 sobre x menos 4 quando x tende a 4. Bom, se eu substituir o valor 4 no lugar do x na expressão da função, eu vou ter esses valores aí. Limite de 4² menos 7 vezes 4 mais 12 sobre 4 menos 4, quando x tende a 4. É fácil de observar, depois de ter feito as operações, que nós vamos chegar numa indeterminação. 0 sobre 0, que não existe, porque não existe divisão por zero. Mas a conta não acabou. Eu consigo calcular o valor do limite. Basta você observar ali que no numerador, x² menos 7x mais 12 é uma expressão do segundo grau. E eu posso fatorar ela usando a relação de Bhaskara. Depois que você usar a relação de Bhaskara, você vai perceber que terão duas raízes, x igual a 3 e x igual a 2. Então, é fácil observar que x² menos 7x mais 12 se fatora como sendo x menos 3, x menos 4. Verifique aí. Então, agora eu vou lá no limite e troco o numerador pela fatoração dele. Então, limite de x² menos 7x mais 12 sobre x menos 4, quando x tende a 4, eu vou ter esse novo limite, trocando o numerador pela fatoração dele. Agora eu vou poder cancelar x menos 4 com x menos 4, tanto no numerador quanto no denominador, ficando apenas limite de x menos 3 quando x tende a 4. Substituindo o valor de x na expressão da função, eu vou ter limite de 4 menos 3 quando x tende a 4, que é limite de 1. Como 1 é constante, limite da constante é a própria constante. E, portanto, o limite daquela função, x² menos 7x mais 12 sobre x menos 4, quando x tende a 4, é igual a 1. Quarto exemplo. Limite de x menos 5 sobre raiz de x menos raiz de 5 quando x tende a 5. Vamos substituir o valor de x primeiro aí na expressão da função no limite. Vai ficar isso. Limite de 5 menos 5 sobre raiz de 5 menos raiz de 5 quando x tende a 5. É fácil observar que vai dar indeterminação. 0 sobre 0. Bom, e agora? O que nós vamos fazer para calcular o limite? Observe que no denominador tem raízes. Raízes no denominador sempre lembro de racionalização. Tudo bem? Que nós já aprendemos em videoaulas anteriores também. Bom, para racionalizar esse denominador, raiz de x menos raiz de 5, basta você multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado dele, que no caso é raiz de x mais raiz de 5, em cima e embaixo. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar a multiplicação em cima, sem aplicar distributiva, e na parte de baixo é só você observar que
raiz de x menos 5, raiz de x menos raiz de 5, vezes raiz de x mais raiz de 5, isso aqui é exatamente a fatoração da diferença de quadrados, ok? Que nós já estudamos em aulas anteriores. Então, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, que está escrito aqui no denominador. Você pode aplicar distributiva no denominador também. Você distribui o raiz de x para os dois outros e o raiz de 5 e o menos raiz de 5 também para os dois outros. Você vai chegar na mesma resposta. Bom, eu vou pela fatoração. Vou manter o numerador do jeito que ele está ali, sem aplicar distributiva, ok? Agora, observe que raiz de x ao quadrado é x e raiz de 5 ao quadrado é 5. E agora eu posso cancelar o x menos 5 do numerador com o x menos 5 do denominador, ficando apenas com limite de raiz de x mais raiz de 5. Bom, então agora eu vou substituir o x por 5 na expressão da função. Então nós ficaremos com limite de raiz de 5 mais raiz de 5, quando x tende a 5, e raiz de 5 mais raiz de 5 são 2 raiz de 5. E 2 raiz de 5 é uma constante. E limite da constante é a própria constante. E esse é o valor do limite da função. Nós conseguimos calcular ele. Portanto, o limite de x menos 5 sobre raiz de x menos raiz de 5, quando x tende a 5, é igual a 2 raiz de 5. Quinto exemplo. Limite de raiz de x menos raiz de 10 sobre x menos 10, quando x tende a 10. Vou substituir o x por 10 na expressão da função. E vou observar que também vou chegar numa indeterminação. E agora? Bom, da mesma forma que no exemplo anterior eu racionalizei o denominador, agora eu posso racionalizar o denominador. Basta eu multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador, que no caso será raiz de x mais raiz de 10, que está ali em vermelho. Bom, na parte de cima eu vou usar a distributiva ou uma fatoração, e na parte de baixo da fração eu não vou fazer a distributiva, vou deixar a multiplicação ali fechada. Bom, basta observar que eu vou pela fatoração, ok? Raiz de x menos raiz de 10 vezes raiz de x mais raiz de 10 é a diferença de quadrados do primeiro termo, que é raiz de x, com o segundo termo, que é raiz de 10. E no numerador eu não apliquei a distributiva, deixei fechadinho ali a multiplicação. Bom, raiz de x é x, raiz de x ao quadrado é x, raiz de 10 ao quadrado é 10. Agora, eu posso simplificar o x menos 10 do numerador com o x menos 10 do denominador. Quem vai ficar no numerador depois da simplificação? 1. E no denominador sobrou apenas raiz de x mais raiz de 10. Agora eu vou substituir o valor x por 10 na expressão da função. Então fica limite de 1 sobre raiz de 10 mais raiz de 10, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 10. 1 sobre 2 raiz de 10 é uma constante, e limite da constante é a própria constante. E, portanto, esse é o valor do limite. Sexto exemplo. Limite de x² mais 10x mais 25 sobre x mais 5 quando x tende a menos 5. Substituindo o menos 5 no lugar do x na expressão da função, eu também vou chegar na indeterminação 0 sobre 0. Mas eu acho que eu consigo calcular esse limite. Basta você observar que x² mais 10x mais 5 é uma expressão do segundo grau, se fatora pela relação de Bhaskara, e é o mesmo que x mais 5 ao quadrado. Ok? Vou deixar para você verificar. Agora, eu vou lá no numerador do limite e troco toda a expressão do numerador pela fatoração dele. Tudo bem? Bom, agora, observe que no denominador é x mais 5 ao quadrado, ou seja, eu tenho 2x mais 5 no numerador e tenho x mais 5 no denominador. Então eu posso cancelar um x mais 5 do numerador e o x mais 5 do denominador, ficando apenas com limite de x mais 5 quando x tende a menos 5. Agora eu vou substituir o valor do x na expressão da função. Então fica limite de
menos 5 mais 5, quando x tende a menos 5, que é limite de zero. Zero é uma constante. Zero é um número real. E limite de constante é a própria constante. Portanto, esse é o valor do limite. Sétimo exemplo. Limite de x ao cubo menos 64 sobre x menos 4, quando x tende a 4. Também vou chegar numa indeterminação quando eu substituir o x igual a 4 na expressão da função. Mas, observe que o numerador é uma diferença de cubos, que eu sei fatorar. É dessa forma, x menos 4 sobre x ao quadrado mais x vezes 4 mais 4 ao quadrado, que é o mesmo que x menos 4 vezes x ao quadrado mais 4x mais 16. Agora, eu vou lá no limite, troco todo o numerador pela fatoração dele que eu cheguei. Então, o meu novo limite será esse. X menos 4, que multiplica x quadrado mais 4x mais 16 sobre x menos 4. Observe que eu vou cancelar o x menos 4 do numerador com o denominador, ficando apenas com o limite de x quadrado mais 4x mais 16 quando x tende a 4. Agora sim, substituindo na expressão da função, eu tenho limite de 48. E 48 é uma constante, que é a própria constante, que é o resultado do limite da função. Oitavo exemplo. Limite de x à quarta mais 3x quadrado menos 2x sobre x ao cubo mais 2x quadrado menos x, quando x tende a zero. Se eu substituir o x igual a zero na expressão da função, vou chegar novamente em determinação. Ok? Olha, mas se você perceber, no limite, todos os termos do numerador têm x. E no denominador também, todos os termos têm x. Então eu vou colocar em evidência o x no numerador e no denominador. Bom, depois que eu colocar um x em evidência, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou ficar com essa nova expressão. Verifique aí, tá bom? Olha, tá vendo que o x em evidência em vermelho no numerador e no denominador? Eu vou poder cancelar um com o outro. O x do numerador em evidência pode se simplificar com o x do denominador em evidência. Então eu vou ficar apenas com o limite do que estava dentro do parênteses, tanto no numerador quanto no denominador. Agora eu vou tentar substituir o valor do x na expressão dessa nova função que ficou. Bom, ao substituir, eu vou chegar em limite de menos 2 sobre menos 1, quando x tende a zero. Vou fazer essa divisão. Quanto é menos 2 dividido por menos 1? É 2. E 2 é uma constante. E limite da constante é a própria constante, que é o resultado do limite. Ok? Então, limite de x à quarta mais 3x quadrado menos 2x sobre x ao cubo mais 2x quadrado menos x, quando x tende a zero, é 2. E esse é o resultado do limite. O que nós fizemos foi o seguinte: tentar achar aproximações para todos os valores de x lá no eixo y, sem conhecer o gráfico da função. Você viu que na parte introdutória eu consegui esboçar gráficos, que eram gráficos de retas, que eram coisas fáceis. Mas nós agora estamos tratando com funções mais sofisticadas, que é difícil de desenhar o gráfico, e nem vou fazer isso. Eu vou ficar só na parte algébrica para os cálculos de limite. Ok? Bom, nossa videoaula termina por aqui. Bons estudos. Veja e reveja a videoaula quantas vezes quiser. Se atente para todos os exemplos que eu explanei na videoaula. Tentem fazê-los sem olhar, tudo bem? Se caso ficar difícil, dê uma olhadinha novamente. E vá para a atividade. Estarei à disposição lá no fórum de discussões. Até a próxima videoaula.